Meus irmãos, eu quero, nesta oportunidade, cumprimentá-los com a paz do Senhor, amém? Amém! Graças a Deus pelo privilégio em estar aqui. É a primeira vez que eu estou aqui neste ano e eu quero desejar aos irmãos um feliz 2024, amém? Como é a minha primeira vez aqui no ano, então estou desejando um feliz ano novo aos irmãos, mesmo já estando perto do fim deste mês. Que Deus siga prosperando cada um de vocês, no nome de Jesus. É uma honra estar aqui para servir esta igreja tão abençoada. Não tenho dúvida que eu estou diante do povo mais lindo, mais abençoado aqui das regiões do Grajaú. Quantos podem dizer amém? Amém! Glória a Deus, que honra, né? Meus queridos, quero nesta oportunidade ser sucinto, quero ser simples, como sempre sou, porém eu quero ser, nesta noite, dentro da inspiração que Deus me dá, cirúrgico nesta noite, para falar um pouco sobre coisas relacionadas ao repouso da alma. Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos, Salmo de número 116. Eu confesso que havia preparado uma palavra. O meu amigo pastor Ismael me conhece, sabe que eu tenho muita seriedade com as coisas do Senhor, e meu celular é minha segunda Bíblia, né? Eu pego, recebo as ministrações, escrevo tal. Havia preparado uma coisa, e aí Deus falou comigo algumas coisas, e eu quero nesta noite pregar por palavra revelada da parte de Deus. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo 116, número 116. Nós vamos meditar no verso de número 7. Eu quero pregar debaixo do tema que o Senhor tem me dado. Os irmãos estejam intercedendo, porque é difícil quando Deus fala: deixe os esboços que você estudou para cá, você vai pregar no meu revelado aqui. E é tudo aqui na hora, e aí Deus vai dando e a gente vai falando, né? Eu quero pregar debaixo do tema: retornando para a zona do repouso. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim diz o texto da palavra do Senhor. A minha versão pode estar um pouco diferente, porém é a mesma palavra. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Amém? Amém. Vou repetir mais uma vez. Alma minha, volta para o teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Amém. Antes de pregar, quero agradecer a Deus pela vida da pastora que está aí, toda, elegante, tá parecendo aquelas Madonna chicosas, veio da Europa, comprou muita coisa lá. É o que? É sua filha que mora lá, viu a filhona, está renovada as baterias, minha irmã? Deus é bom, Está ali também um casal abençoado, Ismael, esposa, a Leia, que são do coração. Estamos sempre orando por todos aí. Bom, irmãos, vamos ao texto bíblico da palavra do Senhor. Como eu havia falado, quando Deus algumas vezes Ele dirige o ser humano a pregar uma palavra totalmente revelada, é algo muito sério, é mais complicado ainda do que uma palavra estudada. Porque uma palavra estudada, claro, tem o mesmo peso de seriedade, porque a pessoa não está falando no nome de uma pessoa qualquer, ela está falando no nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que nós que falamos no nome do Senhor dos Exércitos, não devemos tomar o nome do Senhor em vão, ok? Porém, algumas vezes a Bíblia também me mostra que muitas das vezes Deus, de acordo com o ambiente do culto, de acordo com aquilo que Deus quer falar, para com as gerações presentes ou futuras, Deus, Ele muda tudo aquilo que a priori, amados, estava programado ou na direção do homem para falar, ainda que seja bíblico. Vou citar um exemplo para que os irmãos entendam. A Epístola de Judas, por exemplo, que é o penúltimo livro
que está inserido na Bíblia Sagrada, antes do Apocalipse, foi escrita, nada mais, nada menos, por um dos irmãos carnais de Jesus Cristo, chamado Judas. Não foi Judas Iscariotes que escreveu, mas foi o mesmo Judas que foi um dos irmãos de Jesus, que a Bíblia cita em Marcos, capítulo 6, versículo 3 ao 4, no qual dá a lista dos irmãos biológicos de Cristo, porque após Maria conceber Jesus, amados, de maneira miraculosa pelo Espírito Santo, ela viveu a vida dela normal, como uma mulher normal, que tem relações sexuais, para ter os demais filhos. O único que nasceu virgem, o único filho que nasceu de maneira virginal foi Jesus, para cumprir Isaías. Os demais, natural entre homem e mulher. E dentre eles estava Judas. E Judas, já, amados, servindo a Deus, a Bíblia Sagrada diz que Judas havia preparado para escrever sobre a salvação comum que há entre os crentes. Mas aí no versículo 3 ele fala que Deus, por meio do Espírito Santo, muda todo o conteúdo da epístola, e ele começa agora a escrever não sobre a salvação comum que ele, quem sabe, havia estudado para pregar e escrever, mas agora ele começa a falar de maneira revelada sobre a necessidade da igreja batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. E quantos de nós já não louvamos o hino 205 da harpa, não? Pela fé que uma vez nos foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. E por que louvamos isso? Porque Deus mudou todo o conteúdo da epístola. Eu havia preparado alguma mensagem para pregar aqui, porém o Senhor coloca esse texto, esse versículo no meu coração, porque nós vemos aqui o salmista, e o salmista aqui não temos base para dizer se foi Davi, se foi Asaf, se foi os filhos de Coré, se foi o salmista chamado Etã, porém alguém que nas entrelinhas da Bíblia não quis mencionar o seu nome no título deste salmo, porém compõe essa canção a Deus, dizendo para a sua alma voltar para o teu repouso, e meditando nisto, meditando nesta ordenança que o salmista está dando para a sua alma, porque ele diz volta, e esse verbo volta está sendo conjugado na forma imperativa, ou seja, ele está dando uma ordem para a sua alma, ele está dizendo volta a repousar. Quando ele está dizendo isto, ele está fazendo uma análise interna de si, ele está, como diz a Bíblia lá em 1 Coríntios, examinando a si mesmo, e ele está vendo que a sua alma está conturbada, ele está vendo que a sua alma está aflita, ele está vendo que a sua alma está longe, amados, do descanso e do repouso que o Senhor quer proporcionar. Lembrando que repouso aqui, antes de explicar o que Deus quer falar, repouso é diferente de comodidade. Repouso aqui é diferente de conforto e acomodação. Porque automaticamente, quando você serve a Cristo, ao mesmo tempo que você está num repouso e num descanso em Deus, você também está numa guerra e você é proibido ficar na zona do conforto. Porque a Bíblia diz que por amor a Cristo, ao mesmo tempo que descansamos e repousamos nele, também nele ao mesmo tempo somos entregues à morte todo dia. E somos reputados como ovelha para o matadouro. Então, quando lemos sobre repousar, não devemos usar isto para ficar cômodos na zona de conforto, sem querer nada com Deus, esperando Cristo somente para esta vida, para ser o mais miserável de todos os homens, como diz a palavra. Logo que eu já expliquei tudo isto, agora à luz da palavra de Deus eu quero vos fazer entender o que faz o homem entrar na zona da perturbação, na zona do abatimento, do conflito, da falta de sossego e de paz na sua alma e no seu relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, nesse texto sagrado, quando analisamos o verso de número 7, este mesmo verso nos traz a primeira lição desta palavra. O salmista está dizendo
que a alma dele precisa voltar para a zona do repouso, porque esta mesma alma, de alguma forma, esqueceu as coisas boas que Deus já fez para ela. Porque é o detalhe da palavra, ele fala: volta para o repouso, descansa, alma minha. E por quê? E quem sabe a alma dele fala: e por que eu devo descansar? E ele fala para a alma dele: porque o Senhor me fez muito bem. Oh, glória a Deus. Muita gente fica muito preocupada e fica muito perturbada, porque acaba esquecendo dos grandes benefícios que Deus já operou na nossa vida. Logo após, no verso 8, o próprio verso 8, e os outros versos aqui, amados, posteriores e anteriores, ele fala alguns benefícios que o Senhor fez. Primeiro, Deus esteve inclinado para assim estar pronto para ouvir a invocação dele, livrou ele dos laços da morte, derramou a sua misericórdia, mostrou justiça, guardou ele na sua simplicidade, livrou a sua alma, amados, da morte, livrou os pés da queda, livrou os olhos das lágrimas, fez ele tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor, ao ponto dele dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito. Pessoas que estão muito perturbadas, muitas das vezes dentro do arraial cristão, é porque tem esquecido dos benefícios que o Senhor tem feito. Mas nesta noite estamos aqui nesse trabalho de 12 dias para 12 meses, e eu quero que você traga à memória aquilo que te dá esperança, que você relembre todos os bens que Deus te deu. Ele te deu um fôlego de vida. Só o fato de beber um copo com água, com a bênção de Deus, já garante uma vida de paz e satisfação. Porque é melhor beber um copo com água com Deus do que sentar na mesa de Jezabel com o diabo. Irmão, quantas coisas Deus te deu. Ele te deu um ministério lindo, te deu a oportunidade de escapar de uma pandemia. Ele te salvou, Ele te deu a graça de você receber a iluminação espiritual, se batizar nas águas para tomar a ceia do Senhor. Ele te ensinou profissões, Ele te deu a bênção da criatividade. Hoje você é um microempresário, Ele te deu casa, Ele te deu carro, Ele te deu saúde, Ele curou as tuas enfermidades. Ele foi contigo no Grajaú, Ele foi contigo na outra parte, na zona norte, sul, leste, oeste, em todas as zonas Ele guardou e protegeu a tua vida. Ele te deu o dom da palavra, Ele te deu uma família. Você que é estéril, hoje é alegre mãe de filhos. Você que verá essa transmissão nas redes sociais, Ele te guardou e te sustentou. A bala não pegou, a faca não entrou, o feitiço não tocou no feiticeiro. Ele te batizou com o Espírito Santo. Ele derrubou o soberbo e te exaltou soberanamente. Então não se questione, pare de se perturbar a sua alma. Volte a lembrar do que Deus te fez, e aí você terá a paz de Deus, que excede todo entendimento, e será uma pessoa feliz, salva, tranquila na terra. Será uma bênção na mão de Deus, e estará no céu para todo sempre com Ele. Oh, aleluia! Então, geralmente, em primeiro lugar, as pessoas, amados, saem da zona do repouso e entram na zona da perturbação, porque esquecem dos benefícios do Senhor. Em segundo lugar, muitas vidas têm entrado na zona, amados, da preocupação extensa e quase que infinita. Não vou dizer que infinita, porque a própria Bíblia mostra que, independente do ser humano ser crente ou não, há tempos e há tempo para todas as coisas. Porém, muitos estão inquietos, muitos estão perturbados, muitos estão, amados, sem firmeza na alma, estão, amados, com o coração fixo no Senhor. Em segundo lugar, porque muitas pessoas, amados, acham que Deus não está interessado em
contestar, em direcionar a atenção e responder às suas petições. Porque é um detalhe, eu estava observando o versículo que o nosso amigo pastor Ismael leu, que Deus habita no meio dos louvores. Porém o verso acima diz assim: Deus meu, eu te clamo de dia e de noite, e tu não me ouves, e de noite eu não tenho sossego, e de noite eu não tenho descanso. Muitas pessoas estão fora da zona do repouso que Deus quer proporcionar para ele, porque muitos estão debaixo de questionamentos. Será que Deus me ouve? Será que Deus me responde? Será que Deus está firme e interessado em responder os meus propósitos, as minhas noites mal dormidas, o meu esforço físico em quem sabe subir no famoso Monte da Luz, que é aqui perto da Zona Sul, né? Ou então o Monte de Guaianazes, lá da minha área, no qual eu e Ismael mora, e muitos ficam preocupados. Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus rejeitou o meu gemido, Deus não garante respostas às minhas orações. Porém nesta noite eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus. Guarde esta palavra, ainda que no teu tempo Deus não te responda, isto não significa que as coisas estão fora do alcance da soberania divina. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele habita no alto e sublime trono, e Ele é autossuficiente para habitar dentro do meu coração e compreender você. Jesus foi humano como nós, por isso Ele nos compreende. Jesus entende os nossos avanços e os nossos questionamentos. Porém Ele nos trouxe aqui esta noite para te dizer: nada está despercebido e nada está longe dos olhos e do ouvido do Pai, inclusive o teu clamor. Se você entender que Deus está te ouvindo, e responder é algo que só compete a Ele, e Deus nunca responderá fora de tempo, Deus sempre responderá no tempo. Por quê? Porque aquilo que vem fácil o ser humano desperdiça, e aquilo que vem mais difícil a gente dá mais valor. Você precisa entender isso. Deus muitas das vezes nos coloca nos testes da espera para nos amadurecer. Ninguém amadurece sorrindo. Quem tem tudo muito fácil, amados, não amadurece. Como um ser humano, por exemplo, pode dar uma nota de R$200 para uma criança que não sabe nem discernir o que é 5 centavos, ela não terá maturidade para usar aquele dinheiro. Da mesma forma é Deus. Deus muitas das vezes Ele não nos responde de maneira muito rápida, não porque Ele não quer, é porque Deus Ele quer nos amadurecer para na hora certa, nos preparar para nos deixarmos mais humildes na zona, aleluia, da adoração, para glorificarmos o nome dEle. Você precisa entender algo: Deus ouve tudo e a todos. O homem é que diz: Deus, tu não me ouves. Mas quem diz que Deus não ouve? Tanto ouve que a Bíblia diz no Salmo 65: ó tu que ouve as orações, a ti virão todos os homens. Deus, Ele ouve os nossos clamores, amados e queridos irmãos. E para te comprovar, eu quero até citar um texto bíblico da palavra do Senhor. O Senhor me fez lembrar agora. Eu me lembro uma certa vez, quando eu preguei uma mensagem, e o tema era meio polêmico, porém eu provei. Eu me recordo que o tema daquela mensagem era: aprendendo com alguém que não é crente a ser crente, depois se tornou. Quem era esse que não era crente, era mais crente do que os crentes, e depois se tornou crente? Sabe quem era esse homem? Esse homem era chamado Cornélio. E a Bíblia diz lá em Atos 10, amados irmãos, que Cornélio, ele estava inserido no ambiente do Pentecoste. Apesar dele não ser cristão, ele convivia já no seio da igreja primitiva. Por quê? Porque Israel ainda era escrava de Roma, tinha que pagar impostos para Roma. E como ele era centurião da guarda romana, logo ele tinha autoridade sobre os filhos de Israel, quem sabe para cobrar impostos ou outra atividade da lei. Mas ele via constantemente Pedro, André, Tiago, João, todos os apóstolos, inclusive Matias, que muitos sabem que foi a escolha do homem e não foi.
Porque Pedro, quando escolheu Matias no lugar de Judas, Pedro falou: para se cumprir a Escritura, alguém que usa a Escritura não está na carne. E a própria Bíblia diz que todos os apóstolos, inclusive Matias, tinham abundante graça, como diz Atos 4,33. Então Cornélio estava vendo as maravilhas que o Senhor fazia, as curas, as ressurreições de mortos, a quantidade gigantesca de vidas salvas, batizadas no Espírito Santo. De alguma forma ele começou a buscar um Deus que ele não via e que ele jamais iria ver, mas ele estava começando a querer ter contato com esse Deus que os apóstolos pregavam. E diz a palavra que Cornélio, mesmo sem ser crente, ele tinha qualidades que muitos crentes perderam. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele era justo, e muitos crentes não são. Passa a perna no seu próximo, passa a perna nos negócios, passa a perna no ministério, porque não quer ver o ministério de alguém crescer. Cornélio, sem ser crente, dava bom testemunho. E muitos cristãos, independente de ser crentes ou católicos, dão mau testemunho para com Deus. Cornélio, amados, era temente a Deus e muitos não são, mesmo sem ser crente. Meu Deus, Cornélio, sem ser crente, jejuava, dava esmola e muitos não fazem isto. Cornélio, sem ser crente, via anjo, porque ele viu o anjo e o anjo falou para ele: vai, manda buscar Pedro. E muitos crentes que dizem que são pentecostais nos dias de hoje, é uma vergonha, não crê nem que Deus existe, quanto mais o sobrenatural. E Cornélio orava, tanto orava que o anjo que ele viu disse para ele, mesmo ele sem ser crente, o anjo disse: Cornélio, eu vim aqui por causa das tuas orações, porque mesmo sem você ser crente, Deus se agradou, e as tuas orações e as tuas esmolas não são esquecidas diante de Deus. Manda chamar Pedro, porque quando Pedro chegar lá, tem um presentinho de Deus para você. Quando Pedro chega, sabe qual é o presente que Cornélio e todos na casa recebem? Primeiro a salvação e logo após o batismo no Espírito Santo. O que é que eu quero dizer com isso? Até quem não é crente, quando ora com fé a Deus, Deus fala que a oração dele não é esquecida. E às vezes você fica: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não me ouve mais. Aí você fica igual o Salmo 22: eu não tenho sossego porque Deus não me ouve. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: volta a repousar, porque Deus está ouvindo, Ele está trabalhando, Ele está entrando na hora certa. Ele vai contestar a tua oração para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, meu Deus. Oh, Darachá, Manaia, Kamanachuri, Komanachandarabakamanachandará. Aleluia. Bendito é o teu nome, Deus. Precisamos aprender mais a repousar em Deus. Aleluia. Precisamos, irmãos, aprender mais, amados, a viver aquilo que confiamos, aquilo que cantamos, aquilo que ensinamos, que lemos, que pregamos. Irmão, eu quero te dizer algo. Deus nos trouxe aqui, quase perto do fim de janeiro, para já nos prepararmos para as coisas que vão suceder. Você precisa entender, amados, que os conflitos humanos, os conflitos espirituais, amados, independente de sermos cristãos ou não, iremos passar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 14, da seguinte maneira, no versículo de número 1, está escrito assim: o ser humano, nascido de mulher, tem muitos dias cheios de inquietações. Olha que versículo tremendo. Nós só lemos a esperança para a árvore cortada, que é o versículo 7, que ao cheiro das águas brotará 8, e dará frutos e folhas como a planta nova, que é o 9, no qual até tem um famoso hino: cortaram a árvore de vida, cortaram, mas ainda há uma esperança. Porém ele fala, antes da esperança haverá muitos dias, e esses muitos dias vão ser de inquietações. Haverá dias, amados, que você, mesmo sem fazer nada contra Deus, o vento
vai soprar forte, a maré parece que vai estar contrária, gigantes se levantarão sem você procurar encrenca com os gigantes Golias que aparecerão no teu caminho, mas você precisa entender algo da parte do Senhor. Você precisa entender que quando nós, amados, sabemos colocar as nossas inquietações na mão de Deus, poderemos viver uma vida debaixo dos seus cuidados, adorando a Ele, sem estar em preocupação demasiada. Eu fui agora, há quase 10 dias, para Tefé. Eu nunca ouvi falar dessa cidade. Olha que nome bonito, Tefé. Diga para a pessoa que está ao lado, você precisa ter fé. Entendeu o mistério, irmão? Ter fé. Eu estou lá em Tefé, naquela cidade, dentro da selva amazônica, perto do rio Tefé, entre o rio Solimões e a floresta amazônica, naqueles locais. E ali fazendo a obra do Senhor, a gente vê coisas que nos comovem. A gente vê homens e mulheres que são tão desprovidos de tantos recursos, mas que têm uma vida tão tranquila em Deus, irmão. Uma vida tão tranquila em Deus. E eu me lembro o Elder, que foi um companheiro, falando com um dos índios, e ele falando com um dos índios que havia já servindo a Cristo, já estava já sendo separado para um ministério. Elder, qual é o teu maior desejo? É o que? É ter uma Bíblia, porque aqui é carente de Bíblia. É ter o que? É ganhar muito dinheiro. É ter um emprego que você consiga suprir a sua família. E o meu desejo é que Deus ia me dar força para servir a Deus nessa terra. E por que isso? Ele falou, porque os dias são maus, mas Deus é bom. E se Ele for bom comigo, a sua misericórdia durará para todo sempre. Você está entendendo o que eu quero te passar nesta noite? Você está entendendo? Pessoas que não têm os recursos, pessoas que não têm a tecnologia, a internet lá é um assalto, lá a pessoa paga R$5 para usar somente 6 horas, e aí acaba, e aí logo após tem que pagar mais 5. Imagina quanto que gasta de internet por mês, 500 pau, mais. Até mais se pagar direto. Não tem os recursos, não tem a comunidade. Tantas vezes muitos sem ter graça, sem ter dinheiro, como diz a Bíblia em Isaías 55, mas estão comprando o vinho, o pão, o leite, o mel, pela fé que Deus prepara, atravessando os ribeirinhos, correndo o risco de ser afogado, correndo o risco de ser trucidado pelos jacarés e pelas piranhas da floresta amazônica, mas estão tranquilos e sossegados, porque sabem que Deus é Deus em todas as coisas, que Deus é Deus no muito, e que Deus também é Deus no pouco, que Deus é Deus no açaí, como Deus também é Deus no copo com água, que sabe que Deus é Deus no pirarucu, que é o bacalhau lá da floresta amazônica, mas que Deus é Deus no pão quase duro e que eles comem com gratidão a Deus, porque crente que tem a alma repousada em Deus, ele não perde a paz por nada. Sabe por quê? Porque ele vive o que Paulo disse. Paulo disse, não andeis inquietos por coisa alguma, antes façam que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, velando nelas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará os vossos sentimentos e guardará os vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos entendem isto nesta noite? Glorifique a Deus aqui neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, Deus está nesta palavra. Se eu fosse você, irmão, quebrava o jejum de glória a Deus e aleluia. O único que recebe jejum de glória a Deus e aleluia é o diabo, porque o próprio Ismael disse, abre bem a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. E a Bíblia diz que o anticristo se opõe a tudo que chama a Deus. Quando eu dou glória a Deus, eu estou chamando Deus para o culto, eu estou louvando e trazendo elogios àquele que tem, que pode, que é, que faz todas as coisas. Glorifique a Deus, porque Deus nesta noite vai te reintroduzir
da paz, da adoração e da vitória se você seguir esta palavra. Aleluia! Santo Deus, aleluia! Eu quero citar uma experiência das obras missionárias que Deus me levou. Aleluia! Quando nós aprendemos a ter uma alma repousada em Deus, Deus ele pode transformar os maiores reveses em vitória. Eu sou experiência disso. Quando o Senhor, vou citar rapidamente, quando o Senhor ele me deu a passagem para estar no mês de novembro agora, retornando e fazendo pela 4ª vez a obra missionária na Europa. Eu me recordo que no dia que compramos a passagem, quando foi enviado, eu fui num círculo de oração, Deus usou um profeta falando que eu iria atravessar a Macedônia. Deus confirmou a ida. E eu não tinha percebido, eu comprei a passagem para o dia 29 de novembro, até esqueci que foi nessa data que caiu o voo da Chapecoense. Ô data treva, nunca mais eu compro a passagem nessa data. Aconteceu uma tragédia comigo, vai vendo o que aconteceu. Cheguei 8 horas antes do voo, o voo era 11 da noite, cheguei 3 horas, pensando que já tinha que fazer o exame do Covid para viajar. No fim não era mais necessário. Cheguei mais do que adiantado, no fim o voo saiu 1 hora de atraso praticamente. Eu senti algumas turbulências, o avião chegou mais atrasado ainda. Chegando ali na imigração em Frankfurt, na Alemanha, aqueles policiais de imigração, praticamente ali, amados e queridos irmãos, arrogantes e estúpidos, só porque acham que moram num país rico. Nenhum tratamento ali para fazer nada, nem com quem era americano, quanto mais países pobres. Não anteciparam a gente, precisava tomar um voo muito rápido para perder a imigração. Eu perdi o voo. Quando eu perdi o voo, eu só ouvi a voz do diabo falando na minha mente e dando aquela risada: tu não és bem-vindo aqui. Só que o que ele não sabia é que a minha alma estava repousada em Deus. Eu falei para ele: eu posso não ser bem-vindo para você, mas não é você que manda aqui. Porque do Senhor é a terra, inclusive a Alemanha, o mundo inteiro e aqueles que nele habitam. Eu vou entrar, Satanás. Falei assim. Porém, sabe quanto que tinha na minha carteira somente? 70 euros. Não dava nem para comprar um voo emergencial para a Áustria, para começar a desenvolver os trabalhos missionários. Eu falei: Jesus, eu falei isso pela fé, preciso entrar. O Deus que garantiu que eu ia passar a Macedônia vai cuidar de mim. Nem que eu deixe todas as minhas bagagens para pagar o voo emergencial, ainda que eu não perdi por relaxo meu, porque cheguei 8 horas antes do Brasil para acontecer isso. E aí fiquei lá e quase ninguém sabia falar espanhol, e eu procurando atender ali, ninguém sabia, até que eu cheguei no local da principal companhia aérea da Lufthansa, e estava ali do lado um bar e restaurante. Havia uma mulher espanhola. Deus começou a agir, e aí em espanhol, ela falando espanhol comigo: vai no local de informações da Lufthansa, assim, 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 assim. E eu fui, pensativo, pensando o que Deus ia fazer, pensativo, mas não desesperado, como o salmista estava aqui, mas pensativo. Chegando lá, um rapaz altão, parecendo o seu irmão, bem brancãozão, falando em alemão. Falei: Senhor, ele não conhece o idioma, mas tu estás no controle. E aí comecei a falar com ele em espanhol, e ele percebeu que eu não era espanhol, e ele falou: da onde você é? Eu falei: eu sou do Brasil. Ele falou: muito bem, eu sou filho de brasileiro com alemã, eu nasci na Alemanha, pode falar em português comigo? Eu falei: ó Deus no controle, ó Deus trabalhando. Aí ele foi falando: tu vai ali, 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 ali. Chega no balcão da Latam, e aí vejo o que eles falam. Cheguei no balcão da Latam, tá aquele homem alemão ali, arrogante, soberbo, só porque acha que nasceu num país mais riquinho do mundo, acha que é alguma coisa, sendo que a Bíblia diz que o homem é um vapor que desaparece, e tratando mal até os americanos. Ele não me entendia, até que Deus fez um argentino que fala espanhol perder o voo para eu falar com ele em argentino, ele falar em alemão com alemão, e o alemão falar com ele em alemão, e ele falar comigo em argentino. E aí Deus foi fazendo a obra, explicamos as coisas, bateu a informação. Ele chama uma das supervisoras da Latam de Portugal. Deus havia feito eu perder um voo para uma alma ser salva e o nome do Senhor ser glorificado. Deus foi fazendo a obra, remarcou meu voo, ganhei um
quase R$1.500 para comer dentro do aeroporto do voo. Aí ela abriu o coração e falou: ore por mim, eu senti uma paz, eu sinto depressão. E eu falei: tu sentes depressão, mas aquele que está na minha vida, ele cura a depressão, chamado Jesus de Nazaré. A mulher recebe a Cristo, Deus faz a obra. Eu entro na Áustria, volto, o diabo perde, e eu estou aqui para dizer que Deus é bom e trabalha na vida daqueles que repousam nele. Aprenda a repousar no Senhor, irmão. Aprenda a repousar. Aprenda a descansar nele mais, irmão. Quanto mais descansamos nele, mais entendemos, amados e queridos irmãos, que enquanto descansamos, temos a certeza que o céu está se movimentando. Precisamos nesta hora final, estou preparando para começar a terminar esta palavra, mas eu quero te dizer, precisamos voltar a ter a mesma qualidade de Jacó. Precisamos voltar a descansar na pedra. Oh, glória a Deus. Você não entendeu, por isso você não glorificou. Precisamos voltar a descansar mais em Jesus, porque Jesus é a pedra. Quem descansa na pedra, que é Jesus, pode dormir o sono do justo. Quem repousa na pedra, que é Cristo, pode voltar a sonhar. E quem repousa pode voltar a ver o céu aberto, da cama na xandarabacaio. E pode voltar a ver anjos subindo e anjos descendo, e Deus trabalhando ao teu favor. Ainda que você esteja correndo o risco de morte como Jacó, mas se você fazer a tua alma repousar, transformar os teus problemas em travesseiros, repousar em Jesus, você vai ver a voz de Deus no alto da escada e dizer: não temas, porque eu não te deixarei e não te desampararei, até que venha cumprir tudo aquilo que eu tenho te dito. Da Se você está aqui pronto para, aleluia, glorificar a Deus, eu te dou 30 segundos para glorificar a Deus, da maneira que você sabe, da maneira que você pode. Da cama, sará, xeré, quemenete, teremene, comene, candarai, tudo está no controle de Deus. Ele vai te abençoar, Ele vai te dar teu casamento, Ele vai salvar quem precisa ser salvo da tua família. Se você está fraco na igreja, quase desviando, Ele pode te levantar. Se você está parado na tua casa e na rede social, Ele pode salvar aonde você está, porque Cristo não conhece descanso, Cristo não conhece distância. Ele é aquele que proporciona descanso para as nossas almas. Ele pode fazer algo lindo na sua vida nesta noite, se você pôr em prática esta palavra e fazer a tua alma repousar em Deus. Fecha a minha Bíblia. Até porque eu sou paulista, mas eu falo igual os mineiros. Eu moro logo ali, para não dizer o contrário. Logo, os mineiros que falam isso, né? Logo ali, esse logo ali nunca chega. Eu também, é logo ali a minha casa, né? Porém, eu quero dizer algo de Deus para você. Em último lugar, muitos estão na zona da perturbação, do desespero, da preocupação demasiada e do afã, porque não entenderam, amados e queridos irmãos, que os maus tempos são artimanhas espirituais para fazer você deixar, amados, de descansar no melhor descanso, que é Jesus. O que é que Jesus disse? O sábado foi criado para a descanso. Mas o que é que eu sou? Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do descanso. Eu sou o Senhor do repouso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descansos para vossas almas. E os dias maus, como disse Paulo, são coisas que principados, potestades, príncipes espirituais da maldade, forças deste mundo, que são demônios, que trabalham para fazer você se desenfocar
do descanso eterno que é Cristo. Aquele que pode dar descanso e paz para a tua alma, salvar e trazer gozo à tua alma, abençoar todos os dias da tua vida, presentes e futuros, e fazer você ter um descanso no céu. Tanto é verdade que eu quero ler a Bíblia Sagrada, e aqui com essa referência eu termino o texto. Oh, glória a Deus! Como é bom pregar a Bíblia, como é bom edificar as pessoas com pão vivo, com pão puro, com pão sem mistura, com pão da verdade, que não traz pedrinhas de areia, ao contrário do pão da mentira chamado heresias, que Salomão disse em Provérbios, que é suave o pão da mentira, mas quem se alimenta é igual um homem que come pão com pedrinhas de areia. Já comeu pão com pedrinhas de areia? Já viu como é? Quero dizer, a maioria das igrejas que não tem compromisso com a palavra está fazendo o povo comer pães com pedrinhas de areia. Pessoas que não alimentam. Amados, vivem coisas, experiências ruins. Já comeu um pão com pedrinha de areia ou com cascalho? Já viu como é ruim? Assim também é uma igreja e um homem que não se alimenta do verdadeiro pão. Mas hoje Deus trouxe alguém para fazer você se alimentar do verdadeiro pão e fazer você estar no descanso e no repouso da graça de Deus, que é Cristo Jesus, sabendo que quem descansa e repousa nele aqui, também repousará com ele lá. Olha o que é que diz a Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 9: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no seu repouso, e olha o que é que diz o Salmo 116: volta, alma minha, para o teu repouso, porque Deus te fez bem. Pareça que alguns de vós fiquem para trás. Olha o que é que Deus está dizendo. Quem deixa de descansar no Senhor fica para trás, irmão. Tem gente que está para trás nas suas promessas, porque ele usa muitos os porquês e os serás. Tem muita gente que usa o será em forma de pergunta. Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai me batizar? Será que Deus vai salvar minha casa? Muda hoje o tom desse será. Começa a falar da seguinte maneira: será hoje o dia da minha vitória? Será esse mês que Deus vai ouvir minha oração? A minha carteira está lisa, mas será no próximo mês de fevereiro que Jesus vai assinar a minha carteira profissional por mim, e Ele vai abrir uma porta que ninguém pode fechar. Volta a repousar em Deus. E aí ele fala no versículo 2: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação de nada aproveitou eles, porque não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porém nós, os que temos crido, entramos no repouso. Olha o que a Bíblia está dizendo: palavra aliada à fé traz descanso e repouso. Assim como jurei na minha ira que não entrariam no meu repouso, posto que já suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim do dia 7º, ou seja, o sábado, dia 7º, repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar disse: não entrarão no meu repouso, visto pois que restam alguns que entrem nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, muitos não entraram por causa da desobediência. Olha o que a inquietação traz: desobediência. E aí quando a pessoa desobedece, o que acontece? Murmura. Quando murmura, não entra no descanso. Qual é o descanso e o repouso aqui no texto, na Exegese? A terra de Canaã. Qual é a nossa terra de Canaã? O céu que nos está preparado no arrebatamento. Continuando o texto: determina outra vez um certo dia. Hoje é o dia de descansar. Olha para a pessoa que está ao lado e diga para ela: hoje é o dia de descansar em Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, porque se Josué não tivesse lhes dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Porém o versículo 9 termina de maneira tremenda. Olha como termina o texto: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Oh, glória a Deus.
Deus. Fique firme no Senhor. Aleluia. Deus está dizendo, você pode passar coisas ruins e talvez pode passar até piores. Não você é um falso profeta para usar aquelas falsas profecias que nem bíblica é. Já viu as falsas profecias? Vamos relembrar? Quem te viu devendo vai te ver pagar. Não precisa nem usar a Bíblia. Basta eu achar um emprego, quem me viu devendo vai me ver pagar. Pronto. E aí fica lá os falsos profetas. Meus irmãos, glória a Deus. Aí profetas sérios como Ismael, os irmãos dessa igreja, por mais que pregue Bíblia, povo. E esses bobos aí enrolando as pessoas. E quanto mais as pessoas ouvem essas mensagens, essas pessoas não têm repouso. Porque não é falado o que é certo, mas sim o que dá certo. E tantas outras coisas. Mas Deus está dizendo, ainda que você passe tribulações e piores por causa do nome dEle. E eu falarei porque amo a sua alma. E Deus não te poupará dessas tribulações. Porque, meu querido, aceitou Jesus, as provações também vão fazer parte do pacote junto com as vitórias. Nunca esqueça disso, hein? Sabe por quê? Porque lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12, está escrito: meus irmãos, não estranheis a ardente provação contra vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha aí, aceitou Jesus, irmão? Não estranha a prova não, é normal, hein? Faz parte. Se a pessoa não aceita as provações para amadurecimento, essa pessoa nem irmão é, o que Pedro está dizendo. Só que aí ele fala, porém, se você padece como cristão, ou como malfeitor, ou como se fosse um homicida sem ser, glorifique a Deus nessa parte. Glória a Deus. E aí ele termina o texto, porque se de certo vocês forem participantes das aflições de Cristo, também de certo vos digo que vocês serão participantes da exaltação, da glória e da revelação de Cristo em suas vitórias. Glória a Deus. E aí quando você entender isto, Deus vai te dar momentos de paz. Em alguns momentos Deus vai te pôr na zona do confronto, mas sabendo que independente de tudo isso, um dia teremos um repouso final. E esse repouso final, como diz Hebreus 4:9, está no céu, quando nos soar a última trombeta. Oh, glória a Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E sabe por que os mortos ressuscitarão primeiro? Para você que é vivo, ver o teu parente ressuscitado subindo. E quando você for pensar em dar glória a Deus, Deus vai só olhar e vai falar: a tua fé não foi em vão. Você viu que o teu parente foi fiel a mim, você também foi. Sobe junto com ele. Oh, glória a Deus. Sobe junto com ele. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor, repousando nele, guardados da grande tribulação e do lago de fogo, e estando lá, e lá o repouso vai ser eterno, porque lá não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem enfermidade, nem desemprego, e estaremos bebendo junto à fonte das águas da vida, pastoreados por ele, e glorificaremos ao Senhor para todo sempre. Se coloque em pé no nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo, aleluia, santo, aleluia. Santo Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Aleluia.